Em 2021, caso estivesse vivo, Paulo Freire estaria completando 100 anos. Mas todos os anos me fazem a seguinte pergunta: quem foi Paulo Freire e por que ele é temido por tantas pessoas? Se você quer saber a resposta, fique até o final do vídeo que eu irei te explicar quem foi Paulo Freire, a importância dele para a educação e por que algumas pessoas o temem tanto. Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro e é considerado um dos maiores pensadores da história da pedagogia mundialmente, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica, onde criou um método de ensino inovador, acreditando que a educação seria uma ferramenta essencial para a transformação da sociedade. Para Paulo Freire, a alfabetização tinha que estar além do cidadão aprender a juntar palavras, frases, vogais, mas sim com que o cidadão também se tornasse capaz de questionar e entender a sociedade em que ele vive. Por exemplo, na frase Eva viu a uva, para Paulo Freire não basta somente saber ler que Eva viu a uva, mas o cidadão tem que ser capaz de questionar e entender o contexto em que Eva vive. Por exemplo, quem é Eva? Qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social? Quem trabalha para produzir a uva? E quem lucra com esse trabalho? Até 1985, analfabetos não podiam votar no Brasil. E isso foi utilizado pelas elites do Brasil para excluir os mais pobres da democracia. E na época, o Paulo Freire começou a estudar para entender esse contexto e descobriu que cerca de 40% da população brasileira era analfabeta, ou seja, não podiam participar das eleições. E é nesse contexto que o Paulo Freire se tornou um cidadão tão perigoso, onde ele criou uma nova metodologia de educação capaz de alfabetizar em tempo recorde. Para vocês terem ideia, o plano de alfabetização criado por Paulo Freire em 1963, em menos de 45 dias, vários trabalhadores rurais foram alfabetizados e alguns já conseguiam ler e escrever em apenas 48 horas, levando a alfabetização num total de 300 adultos em Angicos, região do interior do Rio Grande do Norte. Com o sucesso de sua metodologia, João Goulart, que na época era presidente do Brasil, planejava desenvolver um plano nacional de alfabetização, aplicando a metodologia de Paulo Freire. Com isso, uma massa gigantesca de pobres seriam inseridos nas próximas eleições. Com medo disso, e influenciado por vários outros fatores da época, João Goulart é deposto do cargo e, logo em seguida, os militares assumem em seu lugar. Ao assumir o poder, os militares prendem Paulo Freire e o exilam do país, pois os militares consideraram perigoso o projeto de Paulo Freire, porque julgaram que o conhecimento poderia levar a uma possível revolta das camadas mais pobres contra as elites do Brasil e os anos de exploração que elas impuseram à sociedade mais pobre. Paulo Freire ficou por 15 anos fora do Brasil. E nesse período deu palestras e aulas numa série de países, além de ter trabalhado com governos e movimentos sociais em prol da educação. Paulo Freire só retornou ao Brasil em junho de 1980, aos 57 anos, e ainda em vida foi considerado uma referência no campo da educação, tanto no Brasil como mundialmente. Recebeu o título de doutor honoris causa por uma série de universidades no Brasil e no mundo. E, até os dias atuais, muitas instituições brasileiras e internacionais usam o seu método de alfabetização para jovens e adultos. Cadê a garota? Aqui. Eu gostaria de saber o que foi a ditadura para a educação brasileira. Ora, puxa, eu acho que isso é uma pergunta muito bacana e é uma pergunta também. Eu imagino a curiosidade de muitos e muitas de vocês aqui, quando se põe diante de mim e
e ouviram falar de mim, como eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua, quer dizer, eu confesso que ultrapassaram até a minha expectativa. Talvez seja até um pouco de humildade minha, não esperava ser tão conhecido e bem, não, quanto agora as respostas revelaram. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura, quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, que o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós.